Olá, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Estamos entrando no ar a partir de agora com mais uma edição do Posse de Bola aqui na Rádio Guaíba. E também, se você está nos acompanhando no Spotify, aí vai a saudação, seja qual você estiver nos acompanhando, né? Seja bom dia, boa tarde ou então boa noite. E tem muita gente que nos ouve no exterior de madrugada no Posse de Bola pelo Spotify também. Mas estamos aqui. Eu e Rogério Amaral, tudo bem, Rogério? Tudo bem, Paulo Nunes, mais uma vez aqui com a nossa fiel audiência de guaibeiras e guaibeiros para mais um Posse de Bola. E eu diria o seguinte, sempre os programas são especiais, né, pelos nossos entrevistados, mas hoje eu tenho certeza que vai chamar muito a atenção dos nossos ouvintes, da nossa audiência, porque nós vamos conversar com uma personalidade do futebol, porque não é toda hora que um time do interior conquista o título de campeão gaúcho. Essa personalidade que nós vamos conversar conseguiu um feito que há 17 anos não era conquistado no Rio Grande do Sul. E sabe lá quanto tempo ainda vai demorar para um clube do interior conquistar o título gaúcho. Posse de Bola que você nos ouve no FM 101.3, o guaiba.com.br, o site aqui da casa, ou no aplicativo móvel da sua preferência. Aí vai da preferência que você tem para nos acompanhar também pelos aplicativos. A produção é do Carlos Eduardo Torres, a mesa de áudio do Davidson Rosa, a central de gravações em dupla, né? O Luciano Vargas e o Guilherme Silveira, a coordenação de esportes do Rafael Pfeiffer, a gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim e a direção geral de Claudinei Girotti. Bom, escalado o nosso time e o nosso convidado de hoje... Já demos os spoilers, agora, por gentileza, Paulo Nunes, identifique o nosso convidado de hoje. Presidente Juarez Radaeli, presidente campeão gaúcho com o Novo Hamburgo em 2017. Presidente, obrigado pela atenção, por vir aqui até a Rádio Guaíba. Obrigado pela presença com a gente aqui, presidente. Bom, primeiramente, boa tarde. Boa tarde a todos. Bom dia, boa noite, conforme tu falaste, Rogério, a todos que nos ouvem. Para mim é um motivo de satisfação, assim, de orgulho, de poder estar aqui na presença de vocês, conceituados jornalistas, nessa rádio que dispensa comentários. E sempre é bom a gente ser lembrado, né, por algum feito, alguma coisa, mas a gente tinha um time lá de pessoas fora do campo que abraçou junto e não era esperado, mas graças a Deus conseguimos chegar lá. O que lembra que é mais emblemático? Claro, o título, evidentemente, mas durante a campanha, para formar o time e durante o Campeonato Gaúcho mesmo, o que foi mais emblemático ainda que fica na lembrança? Emblemático, eu te diria, Rogério, que foi o início de todo o processo. Com dificuldades financeiras, como não é novidade para ninguém, a gente conseguiu fazer um grupo na época que custava R$160 mil, 30 jogadores, com salários diversos. E a gente veio, eu e o seu Rosalvo Johan, conhecido como Maneca, presidente Maneca, a gente veio para a federação uns 20 dias antes do início do campeonato. E num papo com o nosso amigo Chico Noveleto, a gente ouviu uma coisa que marcou. Dizer, meus amigos, vocês cuidem. Vocês estão com o time mais fraco e mais barato do campeonato. Vocês cuidem para não serem rebaixados. O Noveleto disse isso. O Noveleto nos falou isso. Aí ele começou a enumerar a folha de pagamento dos outros times aproximada. A mais perto da nossa era 250, quer dizer, na época, 90, 100 mil reais era muita diferença. Sim. Que a nossa folha total, com toda a comissão técnica, era 192 mil. Sim, entre os jogadores era 160. 162 mais 30. Sim. Então, o que a gente fez? Bom, vamos lutar. Trocar por trocar jogadores não vai adiantar. Mas a gente conhecia um pouco o potencial desses atletas. E juntamente com o saudoso Beto Campos, que hoje não está mais com nós, a gente foi montando. E na primeira reunião que a gente teve com um grupo de jogadores numa janta, o seu Rosalvo Johan, que sabe se posicionar, colocou isso na cabeça dos jogadores. Foi, eu te diria, uma injeção de
vou provar que pode dar certo. De ânimo e mexeu com os brilhos, mexeu com os brilhos de todo mundo. Bom, aí começou a ganhar, daí vocês já viram o que aconteceu, né? E qual foi o momento, então, que houve esse impacto emocional no início, mas qual foi o momento que olha, estamos ganhando, ganhamos aqui, ganhamos ali, dá para chegar. Mesmo que o adversário fosse numa semifinal Grêmio e depois na final Internacional. Olha, a partir do momento que tu começa, foram 6 vitórias consecutivas. A partir do momento que tu começa a ganhar, tu começa a sonhar um pouco. Será que é possível? Será que nós vamos ter gás, nós vamos ter estrutura para aguentar isso até o final? Aí o que aconteceu? 2 derrotas. Cruzeiro em Gravataí e Ipiranga em Erechim. Eu lembro que até houve um probleminha com o meu vice lá, de futebol, que eu resolvi conversar com os jogadores e dizer para eles que a gente podia ouvir que estava errado, que foi só fogo de palha, que para eles fixarem no trabalho, continuar do jeito que estava, que se fosse para a gente ir para frente, a gente iria com certeza. E aí nós começamos a ganhar de novo. Né? E isso chegou, Rogério, num ponto que eu acredito que o Novo Hamburgo foi melhor em todos os quesitos do campeonato, de ataque, de defesa, de pontos. Mas qual foi o probleminha com o vice? Não, é aquelas coisas de comunicação, de eu não tô junto, alguma coisa assim, mas nada de sério, tudo dentro assim, porque tu fosse dar o recado direto. Eu fui dar um recado porque normalmente o pessoal sempre estava lá junto. Quem era teu vice, desculpe, não lembro. Tinha o Everton Cury e tinha o Serginho Schonergy, que era o diretor de futebol. Sim. Mas o Everton Cury, eu fui funcionário dele na empresa, sim. Então não teve problemas assim maiores. É que a gente estava habituado que eles estavam lá e como eu tinha marcado com o grupo, com o Beto, para eles estarem juntos, eles acabaram não vendo e eu, para não ficar no ar, acabei falando igual. Sim. Aí contornaram. Não, tudo certo. O grupo era fantástico nesse quesito. Eu nunca tinha presenciado uma amizade entre um grupo, um campeonato todo, tu não precisou dizer pra ninguém, cara, eu acho que isso tá errado. União, direto. Eu acho que isso ajudou muito. Sim. E a tua experiência dentro do futebol para chegar nessa posição de dirigente máximo do Novo Hamburgo? Conta como é que foi. Rogério, eu já tinha sido presidente do Novo Hamburgo em 2001. Sim. O tempo da Baby Sul, lá no antigo estado de Santa Rosa. Sim. E de lá, depois de um ano, eu passei a ser diretor de futebol, a ser gerente, a ser executivo. Eu acumulei todas as funções. O Novo Hamburgo de 2001 a 2004 fez bons times. Mas antes de 2001, tu já chegaste como presidente. Eu cheguei em 2001 como presidente. Eu era comprador do seu Adelino da Rosa, dono da Baby Sul. E ele vendeu a empresa e ele, tu vai comigo, tu vai tocar lá para mim. E aí, depois disso a gente fez, eu estava falando com o Paulo Nunes, a gente tinha lá o Sandro Gaúcho, nós trouxemos o Reinaldo lá do Juventus de Santos, nós tínhamos um belo time, incomodou, mas daí depois, aí parou um tempo. Aí depois eu voltei mais umas vezes pro futebol, e aí foi em 2012 ou 13 a gente trouxe o Itamar Schulli para ser o treinador. Eu sei que terminou o primeiro turno quando eu voltei para ser diretor de futebol, junto com o Cury também. E nós não podíamos perder mais nenhum jogo para não cair, o segundo turno todo. A gente fez uma pré-temporada de 8 ou 10 dias em Jaraguá do Sul, as terras que o Itamar conhecia lá, a terra dele lá, e foi muito bom. Na volta jogamos contra o Figueirense, um amistoso, paramos em Florianópolis, ganhamos 1-0. E eu perdi meu zagueiro Souza, que arrebentou o tendão, na brincadeira. E aí a gente veio, jogou o primeiro jogo em casa com o Pelotas, 1-0 pro Pelotas. Perdemos. E aí um outro fato que eu não vou esquecer é que o Itamar chegou no vestiário, deu um soco naquele quadro negro de ele mexer os botões dele lá e falou bem alto: quem acredita que nós vamos cair, fica. Quem não acredita, porta da rua, serventia da casa. E começou a mudar, empatar, ia ganhar. E eu lembro bem que no último jogo o Grêmio em Novo Hamburgo, lá em Novo Hamburgo, no Vale. E a gente tinha que empatar.
Eu sei que num determinado momento, aos 40 do segundo tempo, deu uma falta para nós do bico da área, assim, mas quase no escanteio. E o meio esquerdo, a Giovani, ele bateu, ela saiu por cima, encobriu a zaga do Grêmio, goleiro, ela pegou na trave oposta, correu toda a linha para cá e saiu fora. Não bateu em ninguém para entrar. E aí ele bate o tiro de meta correndo, o Marcelo Groen, e me pega o Vargas sozinho na meia direita. Eu acho que a gente acredita em alguma coisa diferente daí. O Vargas da entrada da área foi querer, eu acho que fazer um gol bonito e meteu lá na arquibancada. Sim. Aí terminou o jogo 0-0 e a gente escapou. Aí tu sabe quando sai uma tonelada dos teus ombros, né? São pequenas coisas assim que vão te marcando. Isso era 2013. Última rodada, 2013. Última rodada. E os outros resultados, tinha 4, 5 resultados que não podiam dar certo pra gente cair. Eu sei que o esportivo tinha que perder, ganhou. Deu tudo certo. Funcionou tudo. E aí? Tá, e aí tu ficaste 14 também, ou não? Eu fiquei até 14, eu saí, fui trabalhar fora num outro ramo de novo, até o dia 12 de dezembro de 2016, que o seu Rosalvo Maneca me chamou e disse, cara, eu tenho que assumir comigo lá, eu fico no conselho, tu fica na execução, no executivo, porque ninguém quer, não tem gente e eu não vou deixar morrer agora. E aí deu sorte. Aí a sorte caiu em cima de mim, né? E de todos nós que trabalhamos, né? Porque a gente não ganha nada sozinho. E aí funcionou tudo assim, as mil maravilhas. A sorte. Sabe que a sorte acompanha quem é bom, né? A sorte sozinha ela não vai. Não leva. Tem que ter capacidade, competência. Mas então vamos dizer assim que todos que estavam ali eram bons. Não, tudo bem. Acompanhou todos. Tá, mas vamos dizer, quem tinha que fazer a gestão era tu. Não sozinho, né, Rogério? Não, porque trocando ideias. Melhor assim, Raul Hartmann, sim. Rosalvo Johan, Everton Cury. Perfeito. Vamos, a maioria. Operacional. Quem era operacional? Como é bom falar com gente inteligente, né? Operacional era contigo, então não tem. Vamos fazer o seguinte. Digamos que o dia a dia era comigo. Isso, outros homens. Quem eram os investidores do Novo Hamburgo? Tinha falado que lá atrás tinha sido da Baby Sul, né? E nesse, quem eram os investidores? Rogério, nessa época era um pouquinho mais fácil do que hoje. Porque tu tinha, o Novo Hamburgo, por exemplo, não é mais a capital do calçado hoje. Novo Hamburgo deve ter uma empresa ou duas de calçados que seja maiorzinha lá. Mas que notícia olha essa. Que é. Então, olha, Novo Hamburgo hoje... Eu fico particularmente muito triste porque eu trabalhei bastante tempo, né, tanto na política quanto na empresa com o Cláudio Strasburger. Falecido Cláudio Strasburger. Mas aí já era Campo Bom, né, Rogério? Campo Bom e Novo Hamburgo também, tinha as fábricas em Novo Hamburgo. Claro, a maior parte era em Campo Bom, mas tinha também ali no Adams, em Novo Hamburgo. Sim. Né? Então eu te confesso assim que tu nos dizer aqui, e acredito que para os nossos ouvintes que estão acompanhando agora, né, uma frase impactante dessas, realmente toca, ou seja, não é mais a capital do calçado. Não. Novo Hamburgo tinha sem número de indústrias grandes de calçados, exportações e outras coisas mais. Mas aí a competitividade foi vencendo. O Rio Grande do Sul hoje é um estado que tem um maior ICM, muita empresa mudou para o Nordeste. Competição interna e externa também, principalmente externa. Parece que no Rio Grande do Sul tudo é mais difícil de se conseguir. Aí tu vai para lá, tu ganha não sei quanto tempo de isenção de ICM, tu ganha prédio, tu ganha mão de obra mais barata. Sim, isso Nordeste principalmente. Nordeste, no geral. E o frete é mais barato para cruzar o oceano para a Europa ali, né? Mais perto. Não, e depois entra também a concorrência chinesa, antes já teve de outros países também. Coreia, Japão... Mas assim, com a pergunta que tu me fizeste, o Novo Hamburgo tinha mais, tipo, patrocinadores de placas, de cadeiras, que tinha gente que comprava uma cadeira e nem ia para ajudar, né? Mas a arrecadação de investidores do Novo Hamburgo, ela sempre foi muito pequena.
Alguns dizem que é por causa da proximidade de Porto Alegre, outros porque se eu tiver que dar para o clube, eu vou ter que dar para os clubes que são meus clientes, uma série de explicações, digamos assim, que às vezes tu tem que aceitar, né? Paulo Nunes, quer passar para dentro de campo daquele time? Eu tô acompanhando, eu acompanhei bastante porque foi meu primeiro ano como repórter de fato, à beira do campo, acompanhando o dia a dia, e quando o Novo Hamburgo vai para a semifinal contra o Grêmio, fica definido que o Novo Hamburgo vai enfrentar o Grêmio, eu trabalhava na Rádio Grenal, não trabalhava aqui ainda, e eu fiquei acho que 2 semanas acompanhando o Novo Hamburgo lá, indo todos os dias lá no estádio do Vale, acompanhando os treinamentos, a preparação, e eu lembro que o Grêmio chega a poupar, o Renato Portaluppi poupa o time do Grêmio numa Libertadores da América, um jogo contra o Guarani, no Paraguai, para jogar a semifinal, o jogo da volta no Vale contra o Novo Hamburgo. Tamanho foi o feito do Novo Hamburgo que a gente pegar. Era um Inter em reconstrução que chega à decisão, tem o Grêmio que depois foi ser campeão da América, por exemplo, naquele ano, tinha sido campeão da Copa do Brasil. Mas eu estava anotando algumas coisas aqui da época, só pela campanha da primeira fase. O Novo Hamburgo faz 23 pontos. 11 jogos, são 9 vitórias, ou melhor dizendo, são 7 vitórias, 2 empates nessa campanha e só 2 derrotas. Chega a fazer 6 jogos seguidos sem perder, larga com 6 vitórias seguidas, né? Exato. Ali que já vê que vai classificar, vai adiante. A tabela da primeira fase, o Gauchão tinha 12 times. Novo Hamburgo, Cruzeiro, Caxias, Grêmio, ficou em 4º na primeira fase. Veranópolis, Juventude, Inter, ficou em 7º, e o São José. São Paulo e Brasil ficaram no limbo, e aí caiu o Ipiranga de Erechim e o Passo Fundo naquele ano. E aí o Novo Hamburgo enfrentou o São José depois enfrentou o Grêmio e o Inter. Mas antes eu quero pegar um fato, presidente. Teve que... A história diz, e aí o senhor pode nos contar como é que foi, que momento que vê que o time vai... Porque faz, né, os contratos no interior são feitos pela primeira fase primeiro, né? E depois... conforme vai avançando, que momento que o senhor viu que, olha, vai avançar e tem que renovar o contrato dos jogadores para poder jogar o mata-mata? Se teve isso, né? Porque na época eu lembro que se falou que o Novo Hamburgo tinha que renovar contratos para o mata-mata. Isso é verdade, não é? É que as datas coincidiram. Aconteceu isso. Só que na época o Campeonato Gaúcho era mais comprido. Os contratos eram 6 meses. Sim. 6 meses. E... deu no limite a data para a gente conseguir não precisar renovar. Mas a gente sofreu uma pressão depois, assim, porque o torcedor, às vezes, o torcedor mais comum ou o torcedor que não conhece o planejamento do clube, da estrutura, a gente estava sendo cobrado por que a gente não fez contrato mais longo para agora poder vender esses atletas, os campeões. Sim. Mas como é que tu vai fazer contrato mais longo se tu não tem para pagar? Tu não vai imaginar que tu vai ser campeão, né? Tanto é que aconteceu um fato inédito, a gente fez os jogadores fizeram uma relação de premiação para nos pedir, para nos passar. E era um bicho, e aí eu sei que ficou acordado que passando a primeira fase a federação dava 100 mil reais, que se a gente passasse seria deles. Esse foi o primeiro ponto. E o segundo ponto, eles nos pediram para ficar campeões 300 mil reais. Concordamos. Se eles pedem 1 milhão, nós tínhamos concordado. Vai ser campeão quando? Depois vamos ver como é que pagamos. Não, mas tinha recurso? Eu achei que não tinha. Eu achei que não ia pagar nem os 300. Sim. Quando ficou o 100 para acumular para o final, digo, vamos lá. Mas também a gente sabia que se a gente fosse para o final, as rendas também nos ajudariam mais, né? E sem contar que a gente jogou a final fora de casa também, né? Então, isso também mexe. Isso é um fator de campo, assim, para um time grande que ajuda muito, né? O pequeno na sua casa já conhece mais um pouco. Mas a gente vai naquela coisa, quando é para ser, ninguém segura. Né? E foi. A pressão foi muito grande para não jogar no Vale a decisão contra o Inter, presidente? Eu não sei te dizer a pressão. Eu sei que algo estranho aconteceu. Porque estava tudo certo e na terça-feira tinha que fazer mais, assinar em cartório um termo de responsabilidade, tinha que cercar as arquibancadas com alambrado, o pessoal lá embaixo, tinha que
fazer as placas, não lembro para quê, 3 ou 4 itens. As exigências cresceram, aumentaram. E na época o Noveleto nos deu uns dias a mais para conseguir as arquibancadas que o Brasil de Pelotas estava usando no campeonato, o Avenida estava usando, o Inter usou em 2003 com a fundação para jogar o Brasileiro. E aí na sexta de manhã estava mais ou menos certo e de tarde mudou com essas exigências. A decisão foi no domingo, né? A decisão foi no domingo. Daí eu lembro que o Noveleto nos disse, olha, se eu conheço bem isso, vamos fazer o jogo em Caxias, porque no sábado, na vistoria, alguma coisa não vai passar. Aí a gente também não quis prejudicar e acabou concordando. Mas essa, digamos, alguma coisa não passar, imagina que viria de uma pressão do lado do Inter? É muito complicado a gente afirmar uma coisa dessa, mas eu acredito, não sei se do Inter, de alguma parte veio. Daqui a pouco quem transmite. Eu não... Porque a maioria das pessoas preferiu o Novo Hamburgo, que é mais perto. Sim. Né? Inclusive o Inter escolheu jogar o Campeonato Brasileiro no Novo Hamburgo, porque é perto. O gramado era bom, era perto. E só que depois aí começaram a não ganhar, daí foram para Caxias, mas continuaram não ganhando igual. Então, não tem. São coisas que saem do universo simplesmente do esporte, do futebol. Eu quero falar mais da final, mas antes tem que voltar uma casinha, porque elimina o Grêmio antes, né, presidente? Tem a decisão contra o Inter, mas elimina o Grêmio. As quartas de finais contra o São José, ganha os 2 jogos. Imagino que quando vai pro mata-mata ali, o Rogério abriu perguntando, né, quando o senhor viu ali que, olha, quem sabe dá para ser campeão, enfim, quando passa pelo São José e aí vem para enfrentar o Grêmio, como é que foi foram aqueles dias, porque aí vem essa notícia, né, que o Grêmio poupa jogadores na Libertadores para jogar a partida de volta no Vale. Eu te diria que a coisa que a gente mais se agarrou foi no psicológico dos atletas. Porque tu é tomado de uma empolgação no momento. Os atletas sabiam o tamanho do feito que seria. Sabiam o tamanho do feito e graças a Deus eles entenderam, praticamente evitavam entrevistas, não queriam se expor para focar. Né? Porque, isso é um estímulo, mas em contrapartida, vem o peso da ansiedade também, né? Exatamente. Aí que tu entra e tentar agrupar cada vez mais. Uma jantinha, um bate-papo, uma piada, descontrair. As famílias deles iam junto para essa janta, essas coisas, né? Foram alguns. E eu me lembro que antes do jogo do Grêmio... O jogo do Vale, o da volta? O da volta. Foi 1-1 na arena, 1-1 no Vale, foi pros pênaltis. E ganhamos nos pênaltis. Que aí o nosso goleiro resolveu, né, a pegar tudo. Quem era o... Matheus Cavicchioli. Matheus Cavicchioli. Eu tenho um fato que me chamou muito a atenção, uma coisa curiosa. Eu acho que eu comentei contigo antes, não lembro, que a gente jogou um amistoso com o Florianópolis lá contra o Figueirense, na volta da pré-temporada, né? E passado o tempo, que foi no ano seguinte daí, o Souza estava se tratando, fez cirurgia, tudo estava lá. E eu lembro que da saída do vestiário para o campo ali no Novo Hamburgo, tem mais uma antessala ali. Acho que tu conhece. Sim. E a gente fez uma roda ali e o Souza disse, estava com uma caixa de sapato na mão. Eu posso falar? Pode. Vai dar tudo certo e nós temos só um inimigo, né, nesse jogo hoje e nos outros se a gente passar. Nós só temos um inimigo e eu vou mostrar para cada um de vocês. Eu não sei se foi a palavra inimigo ou alguma coisa que pudesse atrapalhar. Para cada um que ele abria a caixa tinha um espelho dentro da caixa. Sim. O problema pode ser eu. Estou me vendo aqui. Fez toda a volta. Pro grupo todo. Pro grupo todo. Mostrando individualmente para cada um. Individualmente para cada um. Quer dizer que estava nele o poder da decisão de resolver. Né? Então, são pequenos detalhes assim que agora a gente até vai lembrando que... É um trabalho psicológico interessante. Partiu dele isso. Partiu dele. Ele chegou de muleta,
que ele ficou um tempo, depois cirurgia e tratamento e passou, pulando num pé só, largou a muleta e teu adversário é esse aqui. Eu acho que a palavra foi adversário. Isso. É tu teu adversário. E o pessoal... Aliás, eu acho que a gente merecia ter ganho o jogo do Grêmio no normal já em Novo Hamburgo, mas com emoção é melhor, né? E aí para consagrar, porque depois o Matheus foi, depois que o Matheus foi pro Novo Hamburgo direto ou não? Não, o que ele vai pro Juventude vai pro depois? Juventude depois. Falou Novo Hamburgo, Juventude. Juventude, sim, no vai. Novo Hamburgo, foi pro Matheus, o Juninho e o João Paulo, centroavante. Eles vão pro Juventude. O Juventude Agora, estava na Série B naquele ano. Eu tenho uma opinião, assim, tu me perguntaste a respeito do grupo, e eu quero falar uma coisa do Beto Campos, nosso treinador. Comandante. Saudoso Beto Saudoso. O Beto fez uma coisa diferente que eu não tinha visto ainda como um esquema de jogo. O Beto, na primeira explanação que ele fez, dizia: gente, eu tenho uma coisa na minha cabeça. Eu também já fiz isso, mas a maioria, se não todos os times do interior, quando joga contra a Grêmio Internacional, joga atrás esperando. Aí toma um gol e sai e toma mais 4. Nós vamos fazer diferente. Nós vamos marcar na intermediária, dentro do campo do Inter. O João fica na saída do grande círculo, ali no campo deles, e o Juninho e o Branquinho, que era o ponto. Aqui. Isso pro jogo do Beira-Rio ou de Caxias? Isso eu tô voltando um pouco atrás, já no primeiro jogo no Beira-Rio, que nós ganhamos 2-1. 2-1. Segundo jogo do campeonato. Sim, lembro. Trabalhei nesse jogo. O time ficava mais aqui e o Inter errou 2 passes e nós fizemos 2 gols, porque eles não conseguiram buscar no contra-ataque. E ele sempre fez isso, e todos os resultados foram bons. Isso eu fiquei de lição para mim, porque eu já fui metido a treinador de futebol amador, de várzea, de salão, de tudo. Tem umas faixinhas, Rogério, lá em casa. Eu te disse que é sorte, te falei. É sorte, está mostrando que tem capacidade e qualidade. Então, essas coisas todas, assim, tu começa a lembrar, cara, isso é uma coisa que até te emociona, porque hoje tu não vê mais essas pessoas, né? Eu falo seguido com o João Paulo. O João Paulo era um matador nato. Ele só entrava. Poxa, eu tinha o Amaral carregando um piano sozinho. Eu tinha o Preto no auge. O Jardel resolveu jogar tudo que não jogou nos outros lugares, jogou aquele ano ali. Aí eu tinha o Pablo e o Júlio Santos na área. Lateral esquerdo, o Nunes. E tinha mais um reserva. O lateral direito é o Léo. E um banco... E o meu goleiro pegando tudo. Hein? Era pra ser? Era pra ser. Estava escrito. Bom, isso foi com esse primeiro jogo com o Internacional, depois teve essa semifinal com o Grêmio, né, onde o Matheus se consagrou, o Matheus Capiccioli, e aí veio para a final. Vamos para a final. Primeiro jogo no Beira-Rio e o segundo, que em tese seria no Vale, foi pro Centenário. 2 vezes atrás, 2 vezes na frente do placar no Beira-Rio. Toma um empate, o segundo empate, do que é o gol do Nico Lopes, é quase acréscimos do jogo. Aí já não valia mais o gol fora, né? Que podia nos beneficiar com o empate também. Aí... Como é que foi o vestiário depois daquele 2-2 no Beira-Rio na final, presidente? Todo mundo ciente que ganhou boa parte do jogo ou pé da vida que tomou o gol no finalzinho? Todo mundo ciente, porque se sabia da dificuldade, né? E o Inter no final ali estava com um volume maior também. Aí tu já tem as condições de gerais, assim, de preparo, de técnica, físico, entra tudo. Né? Mas todo mundo saiu satisfeito, não teve discussão, não teve problema nenhum, ninguém cobrou ninguém. E no jogo seguinte, daí sim de Caxias, gente, vamos cuidar um pouco mais, aconteceu uma vez, pode acontecer outra, mas... Aí a gente teve mais um episódio de sorte, né? O Internacional não tinha goleiro. É isso que eu ia citar agora, né? O jogo de Caxias tem um fato peculiar aí. O Inter inscreve 3 goleiros no campeonato. Inclusive, depois desse fato que se muda uma regra do Campeonato Gaúcho até hoje. Você pode inscrever 3 goleiros, mas se um goleiro seu se machucar e você comprovar que ele está machucado, tu pode, mesmo fora da data de inscrição, inscrever um outro goleiro. O Inter tinha o Danilo Fernandes, que ele tem um problema, eu não lembro qual era, mas ele tem uma lesão. Sei. Ele estava voltando de uma lesão muito séria e teve que ir pro jogo. Teve que ir pro jogo, porque o Kehler, que foi o substituto, se lesiona.
e entra na vaga do Kehler, não lembro se era o Marcelo Lomba, e também se lesiona. E aí o Inter tem que voltar pro goleiro titular machucado para jogar a final, porque não conseguiu inscrever um quarto goleiro. Eu não lembro o nome do goleiro que jogou contra nós aqui, que o Danilo Fernandes estava fora, com uma lesão séria. Sim. Aí o Kehler entrou e quebrou o braço, deslocou o ombro. Eu não lembro. Deslocou o ombro, se não me engano. Senão a gente tinha ganho o jogo ali. Sim. O Inter inscreve 3 goleiros e tenta ainda inscrever um quarto goleiro, mas não é possível. Não deixaram. E aí o Danilo Fernandes joga baleado, né? E eu já estava achando que iam conseguir escrever, mas que bom. E ainda faz um gol contra lá para nós. Então, quer dizer, o destino, né? Tudo bem que as coisas boas premiam quem trabalha, principalmente com honestidade, isso tudo, né? Mas as coisas foram dando tão certo que a gente hoje, relembrando, pô, o Branquinho subiu para cabecear, mas foi o quarto zagueiro, acho que ele era do Goiás. O Hernando faz o gol contra. Na cabeça dele, o Danilo Fernandes mal conseguiu se mexer para ir na bola, ela picou e entrou. Sim. E aí depois o Dourado empatou, mas daí... como é que o grupo reagiu quando soube que o jogo não seria no Vale, a decisão seria no Centenário? Porque... a palavra que eu mais escutei é: presidente, vamos passar por cima disso também. Se a gente não perdeu lá, a gente não vai perder aqui. Então, estava todo mundo convicto, imbuídos, assim, de uma tranquilidade, todo mundo sereno, parece que convictos do que poderia acontecer. Mas também, se a gente tivesse perdido, puxa, a gente chegou na final, né? Sim. Não, mas aí tinha havido aquela situação no Beira-Rio do empate ser já nos acréscimos, praticamente, ou nos acréscimos. Aí vem a decisão, já não era em casa, porque foi em Caxias do Sul, e aí começa vencendo e vem o empate. Vem o empate. Aí o que passa na cabeça até o final? Na minha cabeça passava que o Matheus Cavicchioli ia pegar 1 ou 2 pênaltis, quando foi para os pênaltis. Eu estava assim, muito esperançoso no dia. Sim. Porque, puxa, a gente chegou até aqui, será que... Eu lembro que ainda eu falei pro presidente Marcelo, antes de começar o jogo: presidente, vamos devagar aí, né, presidente? Eu já fui campeão quantas vezes? A gente não foi nenhuma. Mas não é assim, mas vamos ver. Claro, isso foi uma descontração, claro, né? E graças a Deus deu certo. Ele te ouviu? Ele com a bomba na mão, com o time dele na Série B pela primeira vez na história. A gente conseguiu amarrar o D'Alessandro, que quase não viu a bola, aquele jogo. Puxa, o D'Alessandro errou pênalti, o Cuesta errou pênalti no travessão. Eu não lembro, o William, lateral direito, fez. Eu não sei se o Nico Lopes, o Matheus pegou. Eu acho que o Nico Lopes o Matheus pega. Eu acho que o Matheus pegou 2, eu acho. Pega do D'Alessandro e... Não, o D'Alessandro e o Cuesta foi no travessão. D'Alessandro e Cuesta na trave, pega o do Nico Lopes e aí o William faz. Só que o Novo Hamburgo faz 3. Aí nós fizemos o quinto, eles não precisaram bater. O Inter não chega na quinta cobrança. E quem cobrou pelo Novo Hamburgo? Lembra ainda? O João Paulo, o Júlio Santos, o Léo errou, lateral direito. O Pablo bateu o último. E eu acho que foi o Preto, que era o capitão do time. O capitão. E se o Internacional tinha desperdiçado 3, não precisava bater o quinto. Não precisava bater o quinto. Aí foi com um pouquinho de folga, digamos assim. Agora é bom falar, né? É fácil agora, né? Mas na hora lá a gente não sabia se o coração pulava para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Era uma coisa assim que a gente nunca tinha vivido isso. Eu nunca tinha vivido isso. Aí tu para pensar até hoje e às vezes tu não acredita. Aí eu vou lá para casa, olho o livro da federação que o Chico me deu, olho as fotos, olho a minha medalha. Eu acho que esse rapaz aqui andou me premiando pela SEG com o troféu de melhor dirigente. A federação também me premiou. Eu não. Isso foi uma votação dos cronistas esportivos que votaram no melhor dirigente, votaram também nos outros jogadores e também no melhor treinador, que foi o Beto, né? Sim, também. E eu ganhei da federação também o troféu de melhor dirigente. Então assim, às vezes tu belisca, sabe? Poxa, será que foi? Fui eu mesmo, não, tá aqui. Mas aí o tempo vai indo, aí às vezes alguém encontra o presidente,
rapaz, mas a maioria a gente é amigo, assim, vai levar, isso não vai para sempre, né? Sim. Isso é uma coisa que os meus amigos ali, tem alguns que moram em Porto Alegre, que ninguém vai apagar, ninguém vai tirar e vai ficar, né? Tá na história, né? Levou 17 anos, né, para um time do interior derrubado pela Grenal. Presidente Juarez Radaeli, conosco aqui no Posse de Bola. Já deu aquela frase de impacto que Novo Hamburgo não é mais a cidade do calçado, a capital do calçado, né? Na minha modesta opinião. Sim. Não, mas conhece, inclusive, esse mercado, sabe bem. E o Novo Hamburgo? Por que o Novo Hamburgo não aproveitou isso? Será que essa influência da cidade econômica teve reflexos nisso? Rogério, é complicado assim a gente falar nomes, mas eu não prefiro, vamos deixar essa parte do lado, mas eu posso te dar um número. Sim. O Novo Hamburgo, quando começou o gauchão de 17, o Novo Hamburgo, eu lembro bem, tinha 170 mil reais de patrocínios, de placas, 30 mil de Banrisul, e placa, camisa, peito, aquelas coisas todas. Sim. O Novo Hamburgo ficou campeão e se saiu para vender patrocínio para frente, né? Tinha a Série D, daí teria para frente. E até porque tinha que pagar os 300 do jogador, né? Não, mas isso saiu saiu da renda. Isso conseguiu com a renda. 400 do jogador. 400. 300 e mais 100 da primeira fase. Sim, 400. Eu vou te dizer, era só o título. Eu vou te dizer que a renda deu para empatar tudo. 60 mil de arquibancadas móveis montadas sem usar. 50 mil de aluguel do campo. Você pagaram a arquibancada que foi montada sem usar lá no... E pagamos o aluguel do campo lá em cima. Rapaz. Mas a despesa toda, imposto da federação, o 15%, não lembro direito o que é, porque eu não focava muito no financeiro. Eu sei que empatou, 0-0. Mais seguranças lá, mais lanche, hotel e tudo. Deu para empatar. Tá, mas e aí? E na venda de patrocínio para o ano seguinte, o pessoal não veio? Tu sabe que é até triste falar. O Banrisul nos passou para 50 mil. Aumentou em 20. Aí nós conseguimos arrumar mais 20. 100 a menos que antes de ser campeão. Mas por quê? O que eu vou te dizer? Se tinha o título de campeão... Daqueles 170 mil de patrocínio... Conseguiu 100 a menos. 100 a menos. Mesmo aumentando 20 do Banrisul para chegar em 50. Sim, o Banrisul aumentou e os demais... E conseguiram captar, buscar no restante mercado mais 20 mil. E teve muito patrocínio que ficou exposto num canal de televisão, aí num varal. A camisa ficou de fevereiro até dezembro, lá no varal do Denilson. Sim. Se vocês lembram. Sim. É uma publicidade boa. Sim. Ficou em evidência. Eu mandei uma camisa pro Denilson e uma pra Renata Fã, aquela do Outubro Rosa, né? Sim. E ficou. Mas por que será que... São coisas... As empresas que patrocinaram anteriormente... mas aí tem muita gente. Aí a situação também começou a complicar, começou a dar mudança de financeira no país, e aumento disso, aumento daquilo, a coisa começou a tomar um rumo de dificuldades. Sim. Aí tu mesmo falaste da China, que entrou forte, né? Atingiu muita gente, muita coisa. Então, o que a gente pode fazer? A gente tentou, né? Mas é muito triste isso. O Novo Hamburgo é uma regra já. A não ajuda. Tem muita gente que não ajudou porque o clube mudou para baixo, que era lá no centro, né? Só que a gente não tinha o que fazer. O clube tinha um leilão marcado. Posse de bola aqui na Rádio Guaíba. Estamos conversando com o nosso presidente campeão gaúcho, Juarez Radaeli, campeão gaúcho em 2017 com o Novo Hamburgo. Relembrando as histórias do título de 2017 com o Novo Hamburgo. É difícil fazer futebol no interior, né, presidente? Eu acho que agora cada vez mais. Né? Eu te diria quase impossível.
Eu não lembro qual é a cota que a federação deu esse ano, mas eu imagino que deve ser uns 800 mil, imagino. Não sei te dizer. É a questão também da sazonalidade, não é? Esse é um problema. Tu não tem um budget, né? Um faturamento constante que tu possa dispor 12 meses. Não. É a diferença que a gente está vendo. Muitos estão se surpreendendo. Como é que o Monson, em 3 anos, subiu para a primeira divisão? Porque tem dinheiro dos árabes, não sei o quê. Não, realmente tem. Só que não é muito dinheiro, mas é um dinheiro regular de janeiro a dezembro. Exatamente. Ou seja, tu consegue planejar a tua vida o ano todo. Me parece que essa é a grande dificuldade, né? A grande dificuldade. Poder fazer um planejamento. Eu te diria mais, Rogério, talvez eu esteja falando uma bobagem. Eu não sei se terminar o patrocínio da federação, a gente tem campeonato com clubes do interior ainda. Sim, o clube fazer time só com o dinheiro dele. Da cidade, dos recursos. Eu acredito que não também. Se não tem esse dinheiro da federação, o dinheiro que vem da venda dos direitos de imagem, é difícil. É complicado. E hoje tu não tem mais jogador de 5, 6 mil no interior. Hoje a régua é 10 para cima. Para te fazer um time, tu não baixa de 400, 500 mil por mês, se tu contar tudo. Salários, toda a despesa que a estrutura do clube tem. Sim. Que 4 mil foi a média do teu time campeão, né? Se foi a folha, era 160? Não, acho que foi mais. Divide por 30, dá 5.300, a média, claro. 5.300. Tinha jogador de 10, de 8, de 7. Mas quantos tinham no elenco? Nós devíamos ter em torno de 28 a 30. Bom, isso aí. Só que a gente tinha alguns meninos junto, né? Sim. Aí o menino faz a média para baixo. E assim mesmo era difícil. E lá se ganhava 1.300.000, que eu estou lembrado, da federação. Hoje, com tudo aumentando, a cota baixou. De repente a gente pode pensar de uma outra maneira, que se daqui a pouco chegar e disser na comunidade, olha, vai fechar o time porque não tem mais recursos que venham da federação. Será que aí a cidade não se mobilizaria? Não sei. Ou SAF, uma SAF, pegar algum investidor. Falar nisso, nunca pensasse nessa hipótese de te tornar... Porque a Isso gestão... que o Novo Hamburgo tem base, né? Que muitos clubes do interior não tem. O Novo Hamburgo tem... Pois é. Não, mas como fosse o operacional de tudo isso na tua gestão, não tivesse a ideia de passar para essa área profissional? Já foram feitos levantamentos, o nosso jurídico lá, o doutor Alexandre Busato, mais com o Raul, o Maneca, essa turma toda nossa lá, andaram consultando alguma coisa. Mas hoje eu acho que é um pouco mais difícil, porque o Novo Hamburgo hoje não tem base. Paulo, tem a base, mas a base hoje é terceirizada. Sim. Né? E a pessoa que vai para uma SAF, ela vai botar dinheiro, mas ela tem a intenção de ganhar dinheiro. Sim, aí tem que pegar a base também. Claro. E aí tu vai para uma SAF, não começa a dar resultado, e a SAF vai embora, do que tu vai te virar? Sim. Se tiver um caminhão de conta para pagar. Mas eu pergunto o seguinte, tu é um profissional, tu fosse um profissional de vendas, ou ainda é um profissional de vendas, não sei. E tu nunca pensasse em entrar para essa área da gestão profissional do futebol? Olha, pensar a gente pensa, né? Mas hoje eu já nem sei se eu tô tão ao par de fazer uma área de futebol assim com conhecimento, porque quando tu te afasta 2, 3 anos, tu já perde contatos, tu já não conhece mais muitos jogadores. Então aquela coisa, mas se um dia aparecer uma oportunidade, com certeza a gente vai tentar, né? Se a gente não for, a gente não vai saber se vai dar certo. Não, mas tem, nessa área, por exemplo, executiva do futebol, tem os cursos da CBF. Tem. E depois na parte de gestão, eu digo gestão mesmo do clube, não apenas do futebol, gestão do clube, tu tem todo esse feedback, toda essa experiência aí, porque, como nós dissemos antes, o operacional era tu que fazia como presidente do Novo Hamburgo. Eu concordo contigo, te agradeço que tu fala aí de mim, da minha pessoa, do que eu fiz, e a gente leva isso como aprendizado em todos os sentidos, né? Então,
Eu acho que quando eu comecei um trabalho numa indústria, um cara me disse uma coisa que eu também tenho até hoje. Me disse, não, ele escreveu na minha agenda. O mais importante não é saber, é nunca perder a capacidade de aprender. Exato. Então, enquanto tu tá vivo, tu pode aprender. Quem sabe, né? Que a gente não tá mais tão novinho, né? Eu, né? Não, eu, né? Não. Novinho são esses guri aqui. O Carlos Eduardo, Paulo Nunes, esses que são... Paulo, eu lembro desse senhor aí, presidente da SEG hoje, né? Chegando no estádio Santa Rosa com aquela maletinha executiva, sabe? Esses dias nós fizemos um jogo, foi até no Vale, jogo do Inter, e aí estávamos na transmissão Bruno Oliveira. Foi terça agora? Foi na terça, Bruno Oliveira, o Rogério, eu, o Jean e o Martin no plantão. E aí o Cristiano Silva disse que era a creche do vovô Rogério. Creche do vovô Rogério, é mesmo? Essa gurizada aí eu vou te dizer. Mas sabe que a gente estava falando antes ali com o Cristiano, o que fica de bom de tudo isso são as pessoas que tu conhece, as amizades, o relacionamento, as amizades verdadeiras, né? Porque o futebol tem muito disso. Que não são muitas. Os interesses. Às vezes as pessoas te jogam para a boca do lobo e daí isso pode dar problema. Que não é o estádio, né? Não é o boca do lobo lá. Sabe que eu conheço a boca do lobo de passar e olhar, porque eu nunca fui lá para um jogo, alguma coisa. Sim, mas jogasse no Bento Freitas. Bento Freitas, umas quantas. Do Brasil. Lá teve um gol do alemão lá que eu não vou esquecer mais, né? Não sei se tu lembra, de fora da área lá, que nós estávamos perdendo o jogo 1-0. Mas e a gente beliscou, né, Rogério? 21, 22. Isso. A gente dependia do empate aqui no Zequinha e tomamos um golzinho no fim, senão nós ia para a semifinal com o Ipiranga. Eu acho que a gente ia para a final de novo. Por isso que eu te digo, a sorte às vezes acompanha a gente. Mas tem um outro detalhe também. O Internacional tem que agradecer, não é também ao Novo Hamburgo, mesmo tenha perdido aquele título em 2017, porque senão, se digamos o Grêmio tivesse vencido o Novo Hamburgo, o Grêmio poderia ter vencido também o campeonato aquele ano. Já igualaria o Octa que esse ano estão brigando o Grêmio Internacional. Esse ano um para conquistar e o outro para não deixar. Pelo jeito vai ser uma disputa bem acirrada esse ano. Pela experiência que o senhor tem, presidente, esse ano, trazendo agora para o nosso gauchão, o Grêmio pode ser octa, pode igualar um feito que é do Inter, né? Que só o Inter tem até o momento esse feito no nosso campeonato. Já está tendo discussão sobre a atuação da arbitragem, do VAR. Difícil, ao natural já é difícil, mas isso... narrativas não estão faltando. A narrativa, né? Pois a narrativa já conduz... Vamos dizer condicionamento. O condicionamento já conduz para que a final seja um Grenal, que muitos anos não são. No último não foi, no penúltimo não foi, desde 2021 que não é. Mas o futebol, ele tá, hoje ele é muito mais polêmico, em todos os sentidos. Né? A pessoa hoje parece que ela não está preparada para aceitar uma derrota. Ninguém tá. Todo mundo quer ganhar. E aí tu vê briga em tudo que é canto, é torcida, é jogador, é todo mundo brigando. Hoje parece que o investimento, o salário que eles ganham, o aporte financeiro, hoje ele está acima de qualquer coisa. Não interessa de que maneira a gente vai ganhar. De que maneira tu ganha. A ambição de vencer é válida. Ela é normal. Mas agora não de qualquer modo. Né? Mas para termos ganhadores, temos que ter perdedores. Tu não vai ganhar de ninguém. Né? E se todo mundo ganhar, como é que vai ser? Não tem? Não empata. Não tem como... Não tem nada, não tem jogo, porque todo mundo quer ganhar. Só falta agora o juiz, bandeirinha e comissão técnica entrar em campo armado. Para se proteger, porque a coisa está tomando um rumo assim que tu só vê mais coisa ruim. Mas como disse o Paulo Nunes, os últimos anos não tem sido o título decidido no Clássico Grenal. Não. Tá? E por a característica desse ano, dessa disputa do octa e do não octa, né? Tu achas que pode novamente um clube do interior chegar na decisão ou fatalmente vai ser um Grenal? Rogério, eu aprendi uma coisa: não existe jogo jogado.
isso é uma coisa do momento. A dupla Grenal pode estar voando e vai lá, perde um jogo que não podia perder e cai fora. Daquele dia não, que tu chuta 5 na trave e tu faz um gol contra e perde o jogo. Né? Isso hoje não é tão comum, mas a gente vê tanta coisa aí, time grande. O Santos está perdendo para todo mundo lá. Palmeiras. Perdeu de novo o Santos ontem pro Botafogo de Ribeirão, parece. Então tudo bem, é início de temporada, mas aí o campeonato é mais curto também, né? Eu faço uma colocação para ver a opinião de vocês. Grêmio Internacional sempre tem obrigação de ganhar aqui. Eu usei uma vez um exemplo pro pessoal, eu disse, o time C da dupla Grenal, não o B, o C, todos esses jogadores do time C são titulares no time do interior. Qualidade, está um time grande. Mas por que às vezes não ganha? Por que não ganham? Quem é que pode fazer frente hoje? Eu vejo Juventude, que tem que se encaixar ainda, porque mudou muito, né? Ganharam agora aí do Guarani uns acréscimos, 50 e alguma coisa lá. Mas pelo menos, né, em relação, por exemplo, àquele Novo Hamburgo foi campeão gaúcho, o Juventude é o time da Série A também, né? É o time da Série A, é o time que pode fazer frente. Aí o Ipiranga tá patinando. Brasil estava ganhando ontem, tomou 4 depois. O Brasil está patinando há horas, né? O Caxias talvez seja um outro que tenha condição de dar um calor no Juventude, alguma coisa. Mas o Caxias, se ele quiser ascender realmente, como subiu de divisão nacional e continuar nessa ascensão, ele tem que consolidar. Né? E aí me parece que ainda não está consolidado. E vai ter que investir mais para consolidar. Também. Tem que melhorar o time é um bom time, não é um time bom, pelo que eu vi contra o Grêmio, assim, principalmente no início do jogo. Bem treinado, posicionado. Luizinho, Só que daí daqui a pouco a qualidade faz um pouco de diferença. Ou muita. Né? Ontem o Monson saiu fazendo um gol no Grêmio. Eu acho que a bola nem tinha saído do centro, já estava 1-0, mas daí estava impedido. E aí depois foi a qualidade, é o natural, né? E por isso que eu digo, o clube do interior, para ele chegar hoje a fazer alguma coisa, tem que se superar muito. E eu ainda fico nessa tecla que o time C de Grêmio Inter é melhor que o time do interior. São pouquíssimos os jogadores do time C daqui que vão ficar num banco lá no time do interior. Pelo que eu vejo, pelo que eu acompanhei, mas futebol é uma caixinha de surpresas, digamos. Você viu como o homem está ligado ainda? Sim, não, acompanha. Tem televisão, né, Rogério? Tem televisão. E quem gosta do futebol pode não estar ligado diretamente, mas indiretamente fica. Mas aí eu vou entrar numa seara aí que o pessoal está criticando muito. Eu jamais vou pagar R$150 para olhar um jogo de Grêmio Inter de primeira fase. Tá caro o futebol. Sim, no estádio. Não. Por isso que os clubes estão fazendo as campanhas associativas cada vez mais frequentes, né? O Novo Hamburgo hoje eu não sei a quantidade de sócios, mas eu imagino que não tem mais que 150 sócios. O que tu vai fazer pro pessoal lá? O pessoal normalmente associa um pouco mais com o gauchão para não pagar ingresso. Termina o gauchão, pode pagar. E aí agora tem a divisão de acesso pela frente. Então, o que tu vai cobrar? 30 pila, 40 pila por mês? Precisa dar 3, 4 mil por mês, não paga nem a luz. Não vai fazer a diferença. Não. O conselho deve ter uns 30, 40, se tiver. É muito difícil, as pessoas... Tem gente que as pessoas não vão, porque, mas a gente vai lá, vamos pedir ajuda. Eu não sei agora como é que tá, porque eu quase não tenho ido no clube, mas... Sim. Não é que a gente não queira, às vezes tu vai lá para ouvir bobagem, às vezes, tu tem que voltar, o outro, né, tá aí secando, então, melhor tu ficar em casa. Sim, fica como preso por ter cão e preso por não ter cão, né? Parece que tu quer que o time se ferre, caia, né, o cara é do clube, vai fazer isso, mas tem que respeitar a opinião dos outros, né? Cada um. E torcedor é torcedor. Torcedor é torcedor. Presidente Juarez Radaeli, campeão gaúcho com o Novo Hamburgo 2017. Obrigado pela presença conosco aqui no Posse de Bola. Foi bom o papo. É aquela história que o Cristiano Silva sempre diz, né? Só conta a história quem tem história para contar. E o presidente, só esse gauchão 2017 rende muitas. Obrigado. O presidente Juarez Radaeli está na história, não apenas do Novo Hamburgo, está na história do futebol gaúcho e do futebol brasileiro.
quantos são os clubes, né, ditos do interior que conseguem furar o cerco dos grandes? Pouquíssimos. Eu concordo contigo. É que aqui a probabilidade ela é um pouco maior. Só tem 2 grandes. A São Paulo, Rio, esses lugares aí realmente tem mais grande, né? Dois tão mal, mas tem 2 bem. Mas eu não sei assim pela diferença do que são os investimentos e tal, se aqui não é mais difícil até do que um interior de São Paulo chegar no título, né? Com certeza. Mas eu quero agradecer muito pelas palavras de vocês, pela atenção que vocês deram a mim, esse convite que vocês fizeram me deixou muito contente, orgulhoso do feito ocorrido, e esse amigo de vocês aqui sempre vai estar à disposição, qualquer hora, qualquer dia, que vocês precisarem de alguma coisa da minha pessoa, vão estar às ordens. Da mesma forma aqui, sinta-se sempre em casa aqui na Rádio Guaíba, presidente. No meio de amigos a gente sempre está em casa, né? Que maravilha. Presidente Juarez Radaeli, campeão gaúcho com o Novo Hamburgo 2017, foi o nosso convidado do Posse de Bola desta edição. A qualquer momento a gente volta, né, no Spotify e aqui na Guaíba no próximo final de semana. Tchau!